Agora imagina se ver grávida de gêmeos sem ter alguém ao lado. Foi o que aconteceu com a Tata Alves, poeta e escritora, produtora do sarau Da Ponte Pra Cá e mãe dos gêmeos Brian e Breno. É com a Tata que a gente conversa agora por Skype. Oi, Tata, tudo bom? Oi, tudo bem, e vocês? Tudo bom também. Conta um pouco pra gente como que foi, então. Você se descobriu grávida e tinha o companheiro ali, ou logo ele já te abandonou? Como que foi isso? Primeiro é o susto de saber que está grávida, né? Aí o primeiro susto é, nossa, você está grávida. São gêmeos, buf. Um desmaio. Não, ele não me acompanhou durante a gravidez. E os meninos hoje têm 7 anos, ele continua nesse abandono paterno, né? A gente considera dentro do feminismo esse aborto a partir do pai, né? E aí os meninos têm 7 anos hoje, mas eu não tenho esse apoio nem financeiro e nem moral do genitor das crianças. Agora, Tata, como é que você se virou com 2 crianças, sem o pai ali para dar uma força, para estimular, para dividir tarefas? Quem te ajudou? Como é que era o seu dia a dia? Sim, eu tive os meninos com 19 anos e a maternidade, para além das crianças, ela também para em você, né? A gente renasce uma outra mulher. E aí eu, né, magrelinha, com 2 crianças para amamentar, não achava que ia dar conta de amamentação por conta do leite. Eu lembro que eu ganhei o carrinho dos meninos eles tinham 6 meses de idade. Todo o restante de consultas que eu precisava passar com eles era no braço, né? Então, essa parte aqui do antebraço e cotovelo ficavam assadas de carregar os meninos no colo, mais bolsa, com troca de fralda, mamadeira, tudo em dobro, né? A gente comentava aqui no intervalo, inclusive, sobre o quanto é importante você ter uma rede de apoio nesse momento. Com você foi assim? Você teve pessoas que te apoiaram porque o pai não estava presente? Não, essa rede de apoio é uma construção que eu tento efetuar hoje, assim, né? Porque existe uma responsabilização da maternidade muito em cima da mulher. Então, a sociedade, no geral, não contribui para que a formação dessa mãe e dessa criança sejam efetivados de uma forma coletiva. Então, por exemplo, eu, no meu auge dos 19 anos, né, não pude concluir estudos, não pude concluir faculdade por conta da maternidade. E a maternidade, apesar de ter dezenas de bolsas, ela não contribui para que uma mãe tenha os seus filhos, né? Porque apesar de cederem algumas faculdades, né, cederem o berçário, a creche, precisa da locomoção para essa mãe chegar até esse local. E aí isso é uma outra história, o transporte público e etc. Então, a minha rede de apoio está dentro de um lugar onde eu, através do meu trabalho, trago a reflexão para essa sociedade que às vezes traz uma relação da diáspora africana, né, mas a filosofia de vida, que é isso, comungar e entender-se como família, sem os graus de parentesco, né, tio, tia ou etc., não contribuem para que você crie essas crianças, não. Então, ir a ambientes culturais e, às vezes, sofrer uma certa repressão pelo choro da criança, pela fala da criança, pelo movimentar da criança. E isso para uma mãe é muito dolorido. A partir disso, ela calcula quais os lugares que ela pode ir e não se sentir oprimida com seus filhos, com suas crias. Agora, Tata, você está pensando assim, as crianças já estão com 7 anos, né, como você falou. Você pretende retomar todas as coisas que você deixou de fazer nos seus 19 anos? Tipo, sei lá, voltar a estudar, ter tudo que você teria se você não tivesse tido filho? Sim. Eu, de alguma forma, sempre mantive o estudo muito presente, né? É por isso que eu consegui fazer os meus 3 materiais literários, os 3 livros, mas é uma formação autodidata. Eu pretendo, sim, é um sonho, né? Acho que antes de eu ter os meninos, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E aí o meu pai não pegava esse dinheiro, dizia que eu tinha que guardar esse dinheiro para mim. Então, dos 13 até os 18, eu tinha o dinheiro para pagar minha faculdade à vista. E aí, com 18 para 19, eu tive os meninos, e então todo esse dinheiro que foi armazenado foi gasto com fralda e leite, porque eles nasceram prematuros, né? Então, é um leite específico que eles tinham que tomar. E aí, isso acabou em menos de um ano, assim, o dinheiro de toda uma caminhada, né? E, Tata,
Eles já estão com 7 anos, eu queria saber como que eles lidam com essa situação, com esse abandono por parte do pai, e como você conversa com eles em relação a isso. Inclusive, a gente recebeu agora um comentário que a gente também estava lendo no intervalo, sobre uma pessoa refletindo sobre como os homens, às vezes, são criados por mãe solo, e daí quando eles se tornam adultos, eles acabam praticando também, acabam abandonando filhos. Então, como que você lida com isso com 2 meninos? Então, a minha relação com os meus filhos é uma relação muito verdadeira. Eu não omito nada para eles, até a relação atualmente, né, de namorar, esse tipo de coisa, a gente conversa sobre tudo. Então, como eles são crianças ainda, acho que a maneira mais coerente é exemplificar coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente vai à rua e um homem mexe. E aí eu exemplifico para eles que aquilo não é uma coisa legal, a mulher não se sente atraída por isso, que precisa ter respeito e tal. E aí, com o pai dos meninos é a mesma coisa, né? Então, às vezes eu faço o quê? Eu ligo pro pai dos meninos, porque eu não, apesar dele ser ausente, eu não impeço que ele venha ver os meninos ou algo assim. É uma escolha dele não fazer esse movimento. E a família paterna dos meninos contribui, me ajudando para algumas situações de trabalho, preciso me apresentar, e a família fica. Ou seja, ele terceiriza a responsabilidade que é dele para os pais, e são idosos e tal, então eu não costumo abusar. Mas eu ligo pra ele e falo assim, os meninos querem ficar com você esse final de semana. E aí coloco no Viva Voz e os meninos ouvem o que ele tá respondendo. Então, hoje eu não posso porque vou trabalhar e tal. E ele não trabalha no final de semana. Então eu falo assim, papai não trabalha no final de semana. A gente vai passar lá pelo bairro dele, a gente vai ver o carro dele na garagem. Então eu tento mostrar pra eles que a escolha de não estar perto deles, né, desse pai não estar perto, é uma escolha que ele optou, não que a mamãe, pelas questões pessoais, impede que eles se comuniquem, se conversem. A Tata Alves, ela é escritora e ela está em pré-lançamento de um novo livro, E Beijos, que foi construído a partir dos diálogos entre ela e os filhos, desde que eles tinham 3 anos. E daí, com a pré-venda, ela vai custear a impressão dos primeiros 300 exemplares. A gente está dando uma olhada nesse livro aí. Você pode comprar antecipadamente, você ganha desconto de 50% no valor do livro, e o site para você entrar e comprar antecipadamente é o vaquinha.com.br/vaquinha/livro e beijos. É isso, né, Tata? É isso. É um material que foi muito pensado principalmente para a inserção das mães dos espaços culturais, né? Apesar de ser um livro infantil, é pensar que a escuta dessas crianças, o que elas têm para dizer, é muito importante. Então, quando eu articulo o Sarau da Ponte para cá, é pensando que eu queria estar nos espaços, eu queria me formar nos espaços, porque a formação que até então eu conseguia, né, através dos saraus, mas existiam ambientes que me reprimiam quando eu estava com os meus filhos. Então, o Sarau da Ponte para cá, acontecendo dentro de uma praça, possibilita que eu consiga usufruir dessa formação, né, uma formação também autodidata, mas que os meninos também se sintam inseridos e falem poesias e recitem. Então, desde os 3 anos, eu recolho essas frases que eles captam, né, porque a gente acha que não, mas as crianças captam as mensagens, e aí fiz esse material para eles, ou seja, a partir do momento que a gente ouve e abre um espaço para que essa linguagem seja multiplicada, a gente, nesse caso, né, eu consigo construir, elaborar um livro de crianças que ainda não sabem nem escrever. Então, os meus filhos são autores de um livro sem serem alfabetizados ainda. Bacana, né? demais. A importância dessa inserção, sim. Tata, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, sua experiência aqui com a gente. Obrigada por ter feito parte do nosso programa. Um beijo para você. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.